professor Vanderlei, quanto tempo? Bom, pessoal, bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma ATPC, né, do Programa de Recuperação e Aprofundamento de 2020, que é destinado aí às escolas do ensino fundamental, anos finais, né, e também ensino médio. Pode passar o slide, por favor. Então, meu nome é Vanderlei, né? Estou como PCNP de Matemática da Diretoria de Ensino, e para que essa nossa reunião seja bem produtiva, né? Vou passar alguns combinados bem rápido aqui, pedir para que todos mantenham aí os microfones fechados, né? Só aquele que tiver a palavra abre, para que a gente evite ruídos aí na comunicação, né? Outra coisa que a gente solicita, né, é que não utilizem, né, os comandos de da coordenação, né, que são esses 3 pontinhos aqui, né, porque para quem só está assistindo, não tem nem por que entrar, e é justamente nesses controles aqui que a gente faz a gravação. Então, eu iniciei a gravação, mas se uma outra pessoa começar a gravação, corta a minha gravação, e a gravação fica para essa pessoa. É um problema que tem o Teams, eu não sei por que ele deixa fazer isso, e já tivemos várias ATPCs que a gente perdeu, né, a gravação. Semana passada mesmo, terminamos a ATPC, teve PC me pedindo a gravação e nós perdemos porque um professor acabou colocando para gravar e a gente acaba, né, perdendo. Então, por favor, né, não utilize esse controle. Se precisar, né, e quiser participar, aciona aqui o botãozinho do levantar a mão, né, que a gente vai ter aqui registrado, sabendo que tem alguém querendo a palavra, né, e toda vez que a gente pedir para que haja interação, né, vão ter alguns momentos durante essa nossa TPC, para participar aqui no do balãozinho, né, entra no chat, e aí pode colocar os seus comentários, tá bom, pessoal? Pode passar, por favor. Já passei, chegou aí. Tá bom, chegou. A organização da ATPC hoje, conforme o nosso combinado, né? Essa aqui já é a nossa 4ª reunião que estamos fazendo. É uma ATPC em que é um agrupamento das 15 escolas estratégicas, né? Da Diretoria de Ensino de São Vicente. E a ATPC dessa semana é comandada pelas equipes da Escola Estadual Luiz Dáurea, né, e do Magali Alonso. E justamente os professores coordenadores, né, e os seus respectivos professores facilitadores, isso quando a escola possui, tá bom? É uma experiência interessante, que para muita gente foi a primeira oportunidade, assim, de estar no comando, né, de uma reunião, de manusear essas ferramentas todas, ajudar a elaboração da pauta, e então está sendo, assim, bem gratificante para nós, e também uma questão, assim, da gente diminuir os esforços, né, porque a partir do momento em que nós fazemos assim, deixamos a cargo de 2 escolas a programação, né, as outras ficam como assistindo, né, apenas a TPC, o que facilita muito. Caso contrário, o que deveria estar acontecendo nesse momento em todas as escolas? As 15 escolas estariam fazendo aí as suas ATPCs, então ficaria bem mais trabalhoso para todo mundo. Acho que pelo que a gente acabou acertando aí, né, na idealização, e vamos continuar com ele pelo menos até o final do ano, e se esse programa se estender ao longo do próximo ano, a gente vai fazer uma nova escala, mas aí não vai ser mais surpresa para ninguém, tá bom? Por favor, pode passar. Peraí. Engraçado, ele não está passando. Agora foi. Aí foi, isso. Então, nós temos a pauta de hoje. Lembrando, pessoal, que a pauta de hoje, né, ela é, na verdade, enviada a gente pela SEDUC, né, nós que somos das escolas estratégicas, tanto os PCNPs como PCs e professores facilitadores, nós temos, né, uma formação dada pela SEDUC, mais propriamente dito pela EFAP, na segunda-feira da semana anterior, né, então na semana passada aconteceu essa formação, e hoje a gente, então, replica essa pauta, colocando aí, logicamente, né,
as nossas impressões pessoais, né? Fazendo algumas alterações, mas em suma, né, a espinha dorsal ela já vem pronta da EFAP. E também já vamos deixar um pouco assim explicado para vocês, porque até a né, eu falo semana passada porque por conta do movimento Inova, nós tivemos que alterar a data da formação de matemática, que acabou acontecendo semana passada, mas as formações de língua portuguesa e matemática, elas eram bem diferenciadas, né? A partir dessa pauta da semana passada, elas estão muito alinhadas, na verdade, né? Então, praticamente tem assuntos aí que são até repetitivos, tanto para a língua portuguesa como para a matemática. E, para nossa surpresa, as ATPCs de quem já participou hoje do Centro de Mídias, por exemplo, né? Também tem algumas coisas repetitivas. Então, vou deixar já claro que é o seguinte, essa pauta, né? A gente está seguindo a determinação da Secretaria da Educação. Então, o que está proposto para a gente hoje aqui, né? Como sempre, a gente inicia com a devolutiva da ATPC anterior, teremos um momento de sensibilização, né? Aí falaremos sobre a avaliação, e deixa eu ver meu slide aqui, porque aparece aqui que eu estou admitindo alguém e eu não consigo ler isso. A avaliação e intervenção pedagógica, depois a parte específica de matemática dos anos finais e médio, a gente vai falar sobre a organização da próxima TPC. Ao final, faremos a avaliação desta TPC e tem as referências finais para aquele que quiser se aprofundar nos assuntos que forem, às vezes, aqui só pincelados, né? Tem lá toda a referência para que a pessoa possa ter acesso aí às informações. Bom, em termos de devolutiva, nós perguntamos, né, aos professores se os assuntos abordados foram úteis, né, para a prática em sala de aula. E nós tivemos as seguintes respostas, né? Sim, né, 19 professores responderam, sim e bastante, né, tivemos uma resposta nesse sentido. Também teve uma resposta que disse que foi muito útil, foi proveitoso, né? E principalmente a parte do compartilhamento de práticas. Isso a gente já viu também, fizemos algumas ATPC junto com o Ciência da Natureza, e a gente percebe que realmente quando a gente vê esse compartilhamento de boas práticas é interessante, né? Porque às vezes a ideia de um professor, a gente pode, poxa, por que eu não pensei nisso? Vou fazer também, né? Então é bem interessante. Tivemos uma resposta também falando que sempre são importantes, que é interessante, nosso sinal que esse alinhamento e essas pautas fornecidas aí pela Secretaria da Educação vêm ao encontro da nossa necessidade, né? Também tivemos um sim, que as práticas usadas pelos colegas, né, foi feita com sucesso, com certeza, e uma pessoa que gostou da parte de gamificação. Mas, no geral, né, nós tivemos aí, então, os assuntos aí bem aprovados por todos os participantes. E uma outra pergunta é se você gostou da formação. Tivemos aí também 100%, né? Tivemos 25 respostas no total. Como eu falei, foi uma ATPC um pouco típica, né? Ficou aí na véspera de um feriado, de uma semana, o que originalmente não era para ter essa ATPC. E então tivemos esse número de participantes, mas aí tivemos a totalidade que achou que a formação foi boa, tá bom? Pode passar, por favor. E aí, né, a gente sempre finaliza, né, a nossa devolutiva pedindo para que os professores, né, descrevam em uma única palavra, né, o que ele achou, né, da ATPC. E aí, as palavras, né, para quem nunca viu uma nuvem de palavras, as palavras que ficam de tamanho maior, né, são as palavras mais repetitivas, né. Então, boa aí, ficou bem grande, né. Aí tivemos também que foi um momento para trocas, né, tem gente que achou a TPC esplêndida, inspiradora, né? Então, bem interessante, são palavras aí que mostram que estamos no caminho, né? E essa parte de nuvem de palavra é bem transparente, tá bom, pessoal? Que as pessoas colocam, a gente joga aí. Por sorte, a gente só está tendo palavras de incentivo, de agradecimento, né? De consideração, né? Mas, caso a TPC não seja nada disso, vocês também têm a liberdade de colocar a opinião que vocês bem entenderem, tá bom? Então, é isso. Pode passar, por favor. E agora eu passo a palavra para a Mariana. Bom dia, gente. Sou a professora Mariana, estou como PCNP de Matemática, junto com o Vanderlei. E para dar continuidade,
Aí estão os links, né, das sequências de atividades do Aprender Sempre, do volume 3, esse material que está sendo trabalhado nesse momento. E vocês já conhecem, creio que todos já acessaram esses links aí. Pode passar. Demora um pouco para chegar, né? Já passei. Os objetivos da pauta, né? Não aparecem ainda? Para mim ainda não. Agora foi. Tá com um pequeno delay, mas a gente já vai esperando, tá bom? Então, vamos para os objetivos da pauta de hoje, tá? Então, vamos retomar as concepções de ensino e aprendizagem que circundam as avaliações propostas pela SEDUC no âmbito do Programa de Recuperação e Aprofundamento. Depois, vamos aprofundar as discussões sobre avaliação, diagnóstico, análise e intervenção pedagógica com foco na aprendizagem. Depois, vamos apresentar e refletir sobre os resultados da aprendizagem dos estudantes, a partir do objetivo de conhecimento, de representação de números racionais nas formas fracionária e decimal, pela plataforma do SARESP. E, por último, vamos apresentar possíveis intervenções pedagógicas que buscam desenvolver as habilidades referentes ao objetivo de conhecimentos dos números racionais nos diversos anos presentes no material Aprender Sempre. Como não dá tempo da gente trabalhar todos os anos, né, nesse ATPC por conta do tempo, hoje a gente vai trabalhar com o 7º e 9º ano, com sequências de atividades, tá? E a nossa agenda do dia de hoje. Então, vai ter o momento da sensibilização para iniciar. O segundo momento, revisando a estrutura de um item, discutindo a importância da construção do distrator e seu uso no processo pedagógico. E, por último, intervenções pedagógicas e Aprender Sempre do volume 3. Então, para a gente iniciar, a gente vai mostrar um vídeo sobre sensibilização, né? E depois eu vou passar a palavra para o próximo professor que vai fazer uma interação com vocês. Eu vou fazer o compartilhamento do vídeo agora, só um momentinho, que eu estou trocando a tela aqui. Não entrou, né? Espera só um pouquinho. Vocês estão vendo a tela do YouTube aí? Não, né? Ainda não. Ainda não. Já entra. Aí, não, aí, não. Agora entrou só a tela primeiro. Peraí, deixa eu tirar e vou tentar colocar outra vez. Se ele aparece aqui. Agora acho que vai. Aí. Foi. Será que ele desativou o som aquele momento? Vê se vai sair o som aí, porque eu deixei ativado lá. Está sem som. Tá sem som. Silmara, ficou sem som, acho que vai ter que voltar. Ficou sem som? Ficou. Vou voltar lá, peraí. Desabilitou aqui.
Perfeito agora. Apoio. Thomas, entrega esta carta à tua mãe. É muito importante. Está aqui escrito que és muito especial, Thomas. Na tua escola já não conseguem ensinar-te mais nada porque és o mais inteligente. Também escreveram que a partir de agora terei de ser eu a ensinar-te. Eles não sabem como fazer. É só o áudio, não tem a imagem? Para mim não está aparecendo a imagem. Estimada Sra. Edison, lamentamos dizer-lhe que o seu filho foi expulso da escola. É um péssimo aluno, não progride como o resto dos seus colegas e por isso não podemos permitir que continue a estudar aqui. Ele ficará ao seu encargo a partir de agora. Oi, Lisandra, professora. Bom dia, Oi, Bom professora dia. Lisandra, da Escola Magali, né? Esse vídeo para sensibilizar é um vídeo mais para desacelerar, assim, os nossos corações, tá? Foi escolhido com bastante carinho, né, para vocês da disciplina de matemática, e cabe várias interpretações, né? Vai ficar aberto também para vocês falarem, quem quiser opinar ou discutir também com relação ao vídeo, mas é só uma reflexão, né, com relação à avaliação, né? Quando a criança ali é avaliada pelo diretor, né, é um peso muito grande, né? E a mãe, com o coração mais sensível, trata de uma outra forma. Então, assim, avaliar. Não avaliar, assim, só o aluno, aqui a gente pode fugir um pouco dessa questão, né, do nosso trabalho, mas avaliar o outro, avaliar o colega que está do lado, né? Avaliar as questões da vida que estamos vivendo agora, né? E avaliar, assim, com mais sensibilidade, né? Um olhar mais humano. Porque nesse momento, assim, de pandemia, que é o inesperado, assim, muitos laços, né, se fizeram, né, por conta dessa falta de contato. Eu tiro pelo trabalho, né, muito envolvimento na escola, e o fato de não estar lá e poucas vezes, e esse trabalho virtual, então os laços se perderam. Então, assim, como avaliar o outro, né? Avaliar com mais sensibilidade, avaliar com mais cuidado e mais carinho, tá bom? Então, cabe a várias interpretações, eu acho um vídeo, assim, belíssimo, né? Cabe a questão de avaliar a mãe também, o diretor, a criança, enfim. Mas é um vídeo só para desacelerar um pouco, e a gente pode observar, assim, também se acalmar, que todos nós estamos num processo, né, de aprendizagem desse novo, e tentarmos, assim, nos avaliar também de forma mais tranquila, tá? Então, é só uma pequena parte. Obrigada pela participação, e podem seguir, e se alguém quiser falar alguma coisa também, tá? Um bom trabalho para vocês. Oi, Elisandra, bom dia. O professor Bom Anderson dia. Daniel disse que este vídeo mostra que temos sempre que manter uma perspectiva positiva das possibilidades e de enquadrar as habilidades e competências em atribuições úteis à sociedade.
fechado, Lili, se você estiver falando. Se alguém quiser contribuir também um pouco mais com a sensibilização, tá? Vocês ficam à vontade. Eu, particularmente, não conhecia esse vídeo, né? A Elisandra trouxe para a gente no alinhamento que a gente fez a semana passada, e foi até um choque, assim, porque você não espera, né? Eu tinha entrado na da mãe lá, acreditei também que o aluno era superdotado, né? Que ele, e na verdade é mesmo, né? Quem conhece o Thomas Edison, mas pela visão do professor, ele tinha dado uma avaliação, aquela avaliação que a gente fala que é avaliação fatídica, né? Você coloca nas costas do aluno que ele é um fracasso total, né? Então, eu acho que nós, enquanto professores, temos sempre que tomar cuidado com isso, né? Porque o aluno ele pode ser um fracasso total em matemática e ele ser maravilhoso em artes, por exemplo, ele ser muito bom em literatura. Então, quer dizer, a nossa lupa ela é muito pequena, né, para a gente poder contextualizar e julgar uma pessoa, né, avaliá-la né, só por esse olhar mínimo que a gente tem, né? Então, para mim, foi um choque, né? Que no final, depois, quando a gente descobre que, na verdade, ele estava era expulso porque, né, ele não tinha condições de acompanhar. E é verídico, né? E o Thomas Edison, quantas invenções ele não teve? Tem até aquela frase famosa, né? De quando ele estava desenvolvendo a lâmpada, que chegou num número lá, que eu não lembro especificamente qual era, mas os amigos, né? Ao redor falaram, meu, você não desiste disso, não? Você já não viu que você tentou 200 vezes, né? E isso não funciona? Ele falou, calma, eu já descobri 200 vezes como não funciona. Eu ainda vou chegar na maneira correta. Então, é uma maneira genial aí de encarar as coisas da vida, né? Ou seja, quando você descobre como uma coisa não funciona e não dá certo, você também está aprendendo. Verdade. Então, Fora a questão da afetividade, né, Vanderlei? Sim. Do jeito que a mãe trata o filho, com certeza esse professor não teve esse mesmo olhar. Então, aí também cabe outra reflexão. Verdade. A professora Andréia Canuto disse que quando nós, como pais, criticamos um filho, ele não deixa de nos amar, e sim deixa de se amar. Foi muito inteligente. Verdade, concordo. Mãe foi mesmo. Ok, podemos dar prosseguimento, então? Bom, comigo agora, né? Bom dia, pessoal. Eu sou a Suílis, né? Estou PC aqui no Luz Dáurea e eu vou dar sequência aí à nossa agenda do dia falando da revisão, né? Da estrutura de um item, bem como discutir a importância do distrator, que vai ser o ponto fundamental, e o seu uso no processo pedagógico. Acredito que o vídeo sensibilizou todos nós, né? No sentido de avaliarmos o que a Mariana colocou agora, né, o afetivo, é que a mãe soube trabalhar muito bem, né, o socioemocional da criança, e mediante a isso, né, visando o processo de avaliação, nós vamos falar da elaboração do item. É um processo que todos nós já passamos, né, enquanto formação, e a gente tem a compreensão que a estrutura do item, ele é formado pelo enunciado, pelo comando, os distratores, que é o ponto principal, né, da nossa discussão nesse tópico 2, e o gabarito. Pode passar, por favor. E em cima disso, a gente pode refletir sobre a importância de elaborar bons itens, né, para a nossa avaliação, para que possamos ter dados reais sobre o aprendizado dos nossos alunos. Então, o item vai trazer no seu enunciado, né, a informação para o desenvolvimento da tarefa. Esse item também será composto pela parte do suporte, na qual esse suporte pode ser uma imagem, uma tabela, um gráfico, né? Dentro da matemática, a gente utiliza muito tabelas e gráficos, e então, assim, esse suporte vem, né, a dar uma facilidade melhor ao aluno de entender o enunciado, para que o comando seja mais claro para ele, né? Esse comando é o que de fato se pede, é a habilidade que o professor vai requerer do aluno, né, naquele item,
quando a gente fala de item comum para muitos professores trabalhar como questão, né? E também faz parte desse item aí a alternativa. Só que dentro dessa alternativa nós vamos ter duas novas etapas, que é justamente o gabarito e os distratores. A alternativa é o que vai dar a resposta ao comando. Então, a gente percebe que tudo está, né, ligado aí. O gabarito, consequentemente, vai ser a nossa resposta correta e os distratores serão as nossas respostas incorretas, né? É interessante falar para todos vocês, né, todos nós professores, que nós só estamos relembrando, né, a estrutura desse item, que a única parte que pode conter ou não na elaboração de um item é o suporte. Então, eu posso simplesmente elaborar um item sem o suporte, né, como também eu posso ter esse suporte de modo que venha facilitar, né, o entendimento da criança aí, para que ele consiga desenvolver a habilidade que você está querendo que ele desenvolva, chegando no gabarito que seria a resposta correta. Chamo a atenção de todos os professores, né, todos nós professores, que o material, né, Aprender Sempre, não somente o volume 3, mas todos os outros, eles trabalham muito bem, né, essa estrutura do item. Então, em muitas questões, não quase todas, vocês vão ver, né, o enunciado bem feito, o comando, as alternativas e tudo mais. Então, só para focar que o nosso material, ele trabalha na estrutura desse item. Mas olha só, eu falei no início dos distratores. O que é um distrator, né? Por que eles são importantes no contexto aí da elaboração de um item? Primeiro que os distratores são os caminhos possíveis, né? Ou melhor, são os possíveis caminhos cognitivos que o aluno pode vir a tomar quando ele vai tentar responder o item. E eles são importantes porque eles produzem informações, né, na medida em que aponta possíveis caminhos de raciocínio, né, desses estudantes, delimitando o desenvolvimimento da aprendizagem, né, que esse estudante se encontra. Então, seria praticamente isso. Eu peço para passar o slide novamente, por favor, e nós vamos ver um exemplo, né, de uma sequência de atividades voltadas da matemática. Pronto, coloquei. Vê se já... Beleza. Já sim. Está bem... Eu consigo ler. Então, olha só, nós temos aí a habilidade, né, requerida, a habilidade a ser trabalhada, que é justamente resolver e elaborar situações problema, né, que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, inseridos, sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e ou relacionadas a outras áreas do conhecimento. A gente percebe, Silmara, se puder passar novamente, eu acho que não vai deixar aí o que é o enunciado, o que é o comando. Não, volta para mim, por favor. Não foi. Mas não tem problema, eu vou lendo aqui com eles e daí eu vou explicando qual é cada uma das partes, né, do item. Então, olha só, o item traz, né, Marcelo dividiu um queijo de 1 quilograma em 4 partes iguais. Essa parte aí que está meio amarelo, ó, é justamente o enunciado, né? É a informação para o desenvolvimento da tarefa. Então, está dizendo que ele pegou um queijo, né, de 1 quilograma e dividiu em 4 partes iguais. Aí, dando continuidade. A massa em gramas de cada uma dessas partes é de, ou seja, eu tenho um comando, né? Eu vou trabalhar aí, através desse comando, uma habilidade mencionada já lá em cima. Abaixo, eu tenho as alternativas, né? Constituída aí do gabarito e os distratores. Lembrando que essa é uma atividade que se encontra aí na página 88 do 6º ano, é onde o aluno ele vai ter aí o conhecimento, né, de divisão, né? Logo, eu vou conseguir também já inserir aí as frações, né, porque ele vai precisar dividir esse quilogramas em 4 partes iguais, transformando também, né, esse quilogramas em gramas. E daí, quando ele faz a divisão, ele consegue chegar no gabarito, que seria aí 250 gramas.
As demais alternativas, ou melhor, os demais, né, são considerados distratores, ou seja, né, alternativas incorretas. Porém, quando a gente vai elaborar um item, nós não vamos elaborar um item e colocar distratores, né, absurdos, ou seja, né, situações, ou melhor, como respostas ali, simplesmente por ter alguma coisa assim absurda que o aluno vai por eliminação para chegar no gabarito. Pelo contrário, né, esses distratores é o que nós, professores, vamos avaliar, que é o erro mais comum, né, cometido pelos estudantes. Pode passar, Silmara, eu já estou até dando sequência aí. Tudo bem. Todos os distratores, né, eles precisam ser plausíveis em relação ao enunciado e à habilidade, né, que está sendo avaliada. Então, né, eu vou chamar a atenção aqui, porque foi um ponto de levantamento também, né, nas nossas reuniões de alinhamento, que não entra, né, de forma favorável a pegadinha, né, aquele item que diz assim, eu vou pegar o aluno aqui. Você, enquanto professor, nós não vamos estar contribuindo, né, para a aprendizagem desse aluno. As alternativas incorretas, elas precisam ter um fundamento, né? Elas vão dar aí para a gente a informação de que existem lacunas na aprendizagem desse aluno. Então, o último ponto aí, a gente consegue justificar esses distratores justamente, né, como sendo a lacuna da aprendizagem do aluno, que vai estar ligado em cada uma das alternativas. Então, por isso que a gente pede, né, para não incluir erros óbvios, né, não é nem a gente, né, tipo os especialistas e tudo, quando a gente faz o estudo da estrutura do item. Alternativas absurdas, né, e nem induzir a escolha correta, porque se a gente, né, fizer isso, nós não vamos estar contribuindo para a aprendizagem do aluno, né? Então, a gente precisa ter algumas informações quando a gente elabora um item, principalmente no processo avaliativo, né? Como já foi dito anteriormente, a gente precisa olhar o aluno, né, em todos os aspectos, em todos os sentidos. E na elaboração de um item, isso vem, né, de forma a agregar e fazer com que o professor conheça, né, qual habilidade em defasagem que o aluno apresenta. Pode passar, por favor. Agora, eu vou pedir, né, a colaboração de todos vocês para a gente interagir um pouquinho no chat a respeito dessa questão aí, ó. O que sinalizam as respostas incorretas que foram escolhidas pelos estudantes ao responderem o item? Ou seja, eu tenho o item, né, para vocês o enunciado, comandos, distratores e o gabarito, o que representa, né, para mim, professor, quando o meu aluno ele assinala, né, num distrator, ao invés do gabarito. Ou seja, né, quando ele assinala lá a resposta incorreta. O que isso representa para mim enquanto professor? Eu gostaria que vocês interagissem aí comigo, né, no chat. E enquanto vocês vão interagindo, eu gostaria de falar, né, que é sempre bom a gente pensar em avaliação, objetivando, né, avaliar o aprendizado dos estudantes, né, e também a nossa gestão em sala de aula. A gente precisa avaliar nós, enquanto professores, né, como está sendo a nossa gestão de sala de aula, como nós estamos trabalhando, né, determinadas competências e habilidades, para aí sim, né, a gente avaliar dentro da nossa elaboração do item como o nosso aluno vai conseguir desenvolver aquilo que foi, né, gerido no decorrer de um certo tempo. Então, eu aguardo aí a resposta de vocês, né, o que vocês acham, o que vai sinalizar aí para a gente essas respostas incorretas. Já tem alguma coisa no chat? Então, Asuílis, vou fazer como ontem, né, na TPC da Língua Portuguesa, eu vou replicando aqui os comentários. O professor Felipe Oliveira disse que pode ser ansiedade para terminar a prova, falta de interpretação de texto. Sim. Só temos esse comentário por enquanto. Ah, tá. Quando a gente fala aí, né, a ansiedade, ela é inerente, né,
não somente os nossos alunos, mas eu acredito, até mesmo a gente, né, nós professores, nós seres humanos, e quando a gente fala, né, da interpretação, vem uma competência aí a leitura e escritora, né? O aluno não conseguiu desenvolver, ou seja, apresenta uma defasagem em determinadas habilidades, e daí ele não consegue entender aquilo que está sendo solicitado. E daí eu vou de encontro e ainda acrescento o seguinte, que às vezes também o nosso item não foi preparado, não foi elaborado para que, tipo, para a gente ter um modo, né, de que aquele aluno consiga interpretar e saber de fato qual o comando que ele deverá, né, seguir. Então, por isso que a gente chama a atenção na elaboração do nosso item. Está de acordo com aquilo que a gente, né, passou para o nosso aluno, né, está de acordo com a forma, né, a qual nós trabalhamos aquela competência, habilidade, e aquele aluno vai conseguir fazer a leitura e vai entender. Então, peço que a Silmária passe e dando uma síntese de tudo isso, né, que o professor veio a contribuir aí com a gente, né, eu agradeço a participação. Eu posso dizer o seguinte... Viu, Silvio, só vou colocar mais algumas interações que teve aqui, porque teve várias que foram para essa mesma linha, né, do problema da interpretação, e teve alguns que entrou na parte específica também de matemática. A professora Maria das Dores Ruiz diz que ela vai entender que o aluno não entendeu o enunciado. O professor Nelson Araújo disse que significa falta de atenção na leitura. A professora Valéria Rojas diz que não saber transformar quilos em gramas. A professora Ana Paula diz que pode ser uma autoavaliação, ou seja, um sinal de que meu planejamento deve ser revisto. Interessante esse ponto. A professora Valéria também diz que pode ser que o aluno não saiba fazer a divisão. O professor Maurício Feltrin diz que também não fez uma interpretação correta. A professora Alice Rocha diz que não conseguiu atingir a habilidade proposta. O professor Alexandre Magno disse que a condição de existência da falta de informação escrita e interpretação. A professora Valéria também falou que confundir, dividir com multiplicar, que isso acontece muito com os estudantes. E o professor Cristiano disse que é falta de atenção, não saber fazer a conversão. E o professor Dagoberto diz que precisa, isso dá a entender que falta, né, precisa ter aí uma revisão, né, uma necessidade de revisão. Professora Andréa Canuto diz que se eu, de fato, como professor, expliquei a habilidade, entendo que a falta é de atenção. Caso contrário, eu devo rever meu método de ensino, né? E o professor Valério diz que racionais é muito difícil, então é isso, né? Estamos bem nessa linha aí. Gente, eu agradeço a participação de todos vocês. Assim, bem participativo, né, Vanderlei? E, assim, Sim. trouxeram alguns pontos, alguns questionamentos que faz com que a gente possa refletir, né, sobre algumas coisas. Eu peguei alguns, né, não lembro todos, até, né, por conta de tudo, mas se você quiser acrescentar aí, fique à vontade também. Quando fala do enunciado, não saber transformar, uma divisão, leitura, habilidade proposta e tudo mais, eu acho que vai de encontro, né? Numa boa elaboração de um item, com todas aquelas partes, e também, né, como nós vamos enxergar esse não saber transformar, essa habilidade proposta, que é justamente a lacuna, né, na aprendizagem. Ou seja, o professor vai ter ali uma orientação para saber que o aluno não conseguiu desenvolver aquela habilidade que foi proposta, porém está em defasagem e precisa recuperar aquele aluno. Então, fica aí, né, como uma síntese de tudo isso que nós falamos, que aquele item, né, ou melhor, desculpa, o aluno assinalar na resposta incorreta, né, em um distrator, vai representar para todos nós, professores, tudo isso que vocês me trouxeram, mas de forma específica a lacuna na qual o aluno se encontra no seu processo de ensino-aprendizagem, né? A lacuna qual eu preciso focar, né? Eu preciso trabalhar mais aquela habilidade para que eu consiga recuperar o meu aluno. Então, seria praticamente isso.
Se alguém quiser falar mais alguma coisa, quer acrescentar, Vanderlei, alguma coisa assim do tipo, fique à vontade. Caso contrário, ok. Caso contrário, Sumária, pode passar aí para mim, por gentileza. Olha só, novamente, viu, pessoal? Eu vou pedir que vocês interajam comigo, né? Hoje nós vamos estar aí interagindo bastante, então eu quero agora o seguinte. Inclusive, viu, foi até um comentário anteriormente da professora quando disse que, não lembro, eu acho que foi a professora Valéria que eu anotei aqui, divisão. O aluno não sabia fazer divisão. Então, olha só, como eu, professor, posso intervir nesta defasagem? Né, com atividades que desenvolvam o objeto de conhecimento, os números racionais. Então, olha só, foi algo, né, dito lá atrás e vem de encontro, né? Até mencionou aí os números racionais, que é um pouco mais difícil. Beleza. Agora, como eu, professor, posso intervir de modo que eu consiga recuperar essa habilidade, né? Que ficou em defasagem, essa lacuna lá, que ele possivelmente tinha assinalado no distrator, usando o objeto de conhecimento, os números racionais. Eu vou pedir para vocês interagirem aí comigo também. E assim, a gente sabe, né, que de fato eles acabam confundindo os conjuntos numéricos, né? Então, eu acredito que nós, enquanto professores, podemos antecipar alguns erros existentes entre os números naturais e os números racionais, e gerar discussões em torno deles. Isso assim, é o que eu acredito, até por conta da confusão que os nossos alunos acabam fazendo quando a gente acaba trabalhando, né, o objeto de conhecimento aí dos conjuntos numéricos. Então, fico aí no aguardo. Já tem alguma coisa aí, Vanderlei? Oi. Então, temos aqui a professora Beleza. Valéria, tá bom? Ela disse para a gente que poderia ter uma intervenção aí com jogos, e deu até o exemplo do dominó de fração. A professora Andréia corrobora com essa ideia, também fala dos jogos, e aí poderia ser prática com receitas culinárias. A professora aqui, Valéria, complementa, ela fala que uma aulinha sobre frações, uma rodada de jogos sobre frações, leva os alunos, né, a comer uma pizza, seria legal, por exemplo. Interessante. Legal, muito. A professora Elizabeth Adolfo diz que trazer a matemática para o dia a dia do aluno, como, por exemplo, ir ao mercado. Perfeito. Então, é isso mesmo, né? Várias sugestões e, de fato, né, eu vou de encontro enquanto professor, enquanto, né, coordenador, apoio realmente nessas atividades que os professores mencionaram aí, principalmente quando a gente trabalha com o lúdico, né, o jogo, quando a gente utiliza do cotidiano do nosso aluno, né, a vida dele social, que a gente traz para a sala de aula, a gente tira ele, né, desse ambiente aqui escolar e leva para a realidade do dia a dia. E quando a gente faz isso, através de jogo, através de uma brincadeira, né, ou através mesmo de comer uma pizza, ou qualquer outra coisa que os professores colocaram aí, a gente aguça a curiosidade do aluno. Então, o aluno curioso, ele tende a adquirir uma aprendizagem significativa, porque ele vai atrás, ele busca. Então, a gente precisa, né, quebrar esse distanciamento que existe simplesmente de um objeto de conhecimento que o aluno tem que aprender e da realidade que ele vive. Quando a gente faz a junção dos dois, eu acredito que a aprendizagem significativa aconteça e essas habilidades elas ficarão a cada dia menos, né, aparentemente assim, né, defasadas. Eu acredito nesse ponto. Então, seria praticamente isso. Agradeço novamente a participação de todos os professores. Espero que tenha contribuído de alguma forma aí, né? Quando a gente faz análise de um item, as suas estruturas, ou melhor, a estrutura, né? E as partes que compõem, para que a gente possa pensar, né? Refletir na elaboração de cada item
no processo de avaliação e também, né, de como a gente possa estar fazendo intervenções quando detectada aí uma habilidade em defasagem, que no nosso caso aí foram os números racionais como exemplo, tá? Passo a palavra agora. Muito obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia a todos, eu sou o professor Danilo, estou designado como PC do Luiz Dáurea e a contribuição que vou fazer com vocês hoje é sobre a taxonomia de Bloom, tá bom? Então, de uma forma bem rápida, Benjamin Samuel Bloom é um psicólogo e um pedagogo, tá? Americano, já falecido, e ele estabelece aí a pirâmide que vocês podem ver na tela, está compartilhada com vocês, como classificação dos domínios da aprendizagem. Então, ele estabelece essas habilidades que podem aparecer como tarefa no processo de ensino-aprendizagem, estabelecer objetivos de aprendizagem é o grande foco dele com esses verbos aí, tá bom? Indicam intervenções no processo cognitivo. Os grandes objetivos ou domínios, como ele coloca, são 3. O domínio cognitivo, o domínio afetivo e o domínio psicomotor. Podem também ser entendidos como as dimensões, né? A dimensão cognitiva, afetiva ou psicomotora. Como que? No domínio cognitivo, ele estabelece o conhecimento, a compreensão, a aplicação, a análise, a síntese e a avaliação como partes integrantes dessa dimensão humana. Na segunda dimensão, que para ele fica como a dimensão afetiva, ele coloca as ações de avaliação, organização e caracterização. No terceiro domínio, na terceira dimensão, que é a psicomotora, ele coloca a percepção, a predisposição, a resposta guiada, a resposta mecânica e a resposta completa e clara. O grande objetivo de Bloom com essa taxonomia é auxiliar todos os processos de conhecimento do aluno enquanto ser em formação. Não sei se Vanderlei quer ter alguma parte, ou a Suílis, ou se tem alguma coisa lá também como contribuição. Eu gostaria de contribuir também, né, só para análise aí, que o Danilo já falou muito bem, né, a respeito desses verbos, é que o primeiro aí, né, a categoria aí da ordem de complexidade do lembrar, trata o reconhecer, né, o identificar algo. Então, voltando aí, só para a gente alinhar com o que já estava sendo dito, um exemplo seria identificar a fração como representação que pode estar associada a diferentes contextos. Então, a gente pode lembrar, né, pode fazer com que o aluno reconheça determinadas coisas. E nós temos também a parte do entender, que consiste em expressar o conhecimento adquirido com suas próprias palavras. E, nesse caso, né, o aluno tem, ou melhor, nós, professores, podemos dar como um exemplo, descrever as características fundamentais da função de segundo grau, referente aos valores de máximo e mínimo. Então, né, cada um desses verbos aí tem um sentido, tem um significado perante a taxonomia aí de Bloom, que o Danilo já falou, já mencionou, né, até mesmo os objetivos e as dimensões. Seria essa a minha contribuição, Danilo. Se quiser falar mais alguma coisa, os demais. Não, acho que vocês já falaram tudo bem aí. Eu acho que a ideia dessa pirâmide é isso mesmo, né? Ela vai do lembrar ao criar, que são esses verbos que eu começo ali fazendo com que o aluno lembre de uma atividade, que seria aquele resgate, né, do que ele já viu, e eu tenho o máximo, né, que é o topo da minha pirâmide aí, que é fazer com que o aluno desenvolva habilidades ao ponto de que ele possa criar realmente, que aí ele vai fazer suas elaborações, ele vai fazer suas próprias produções, pode fazer alguma demonstração nesse sentido. Então, é bem interessante, né? Nas referências a gente coloca 2 textos que falam sobre o Bloom, e seria bem interessante, né, aqui como indicação apenas para os professores que quiserem aí
se aprofundar um pouco mais nos seus estudos a respeito da taxonomia, recorrerem lá à referência, que vocês vão conseguir entender até melhor as ideias do Bloom, e ela é muito utilizada na educação atual. Bom, pessoal, eu sou professora coordenadora Silmara, né? Estou como coordenadora aqui do Magali Alonso e vou contribuir um pouco aí para a formação de hoje, tá bom? Então, a partir aí de tudo que a gente discutiu até o momento, né? Vai chegar o momento agora da gente começar a verificar como a gente pode planejar a nossa intervenção para que a gente consiga preencher essas lacunas que foram detectadas aí durante o processo da avaliação. Então, a avaliação como já foi dito, é importante a gente ter isso sempre em mente, né? Que ela serve para que a gente consiga direcionar o nosso trabalho, né? Então, muito mais profundo do que apenas verificar o aluno acertou ou errou, por que ele acertou, por que ele errou, o que eu devo fazer para que ele consiga ter uma resposta correta da próxima vez, né? Então, analisar e planejar as nossas intervenções aí no processo. Então, a avaliação é muito importante para que a gente tenha esse conhecimento, né? De como está indo o processo aí de aprendizagem. Então, quais as atividades o professor pode fazer para conseguir atingir aí essas lacunas, aí, preencher e aí a gente conseguir ter uma aprendizagem realmente significativa. Então, é isso que a gente vai começar a falar um pouco agora. Posso falar, Silmara? Pode, agora eu já vou colocar aqui o slide. A professora Fabiola vai falar um pouquinho e a gente depois vai fazer uma apresentação aqui para vocês. Pode falar. Bom dia, sou a professora Fabiola, do Magali Alonso, da Escola Estadual. Estou como facilitadora. Bom, nós, professores de matemática, quando nós chegamos na sala para nos apresentar para os nossos alunos, quando a gente fala que é professor de matemática, assim, alguns alunos fazem uma carinha feia, franzem a testa, torcem o nariz, torcem a boca, demonstrando que não gosta de matemática. Então, cabe a nós, professores de matemática, mudar essa situação. O que eu devo fazer para mudar? Não tem uma varinha mágica. Eu tenho que fazer atividades práticas que ele mesmo vai construir, manusear, brincar e aprender. Então, o ano passado, na parte de frações, eu apliquei 3 atividades práticas. Os alunos brincaram, interagiram, eles mesmos construíram essas atividades, e depois teve um resultado muito grandioso. Eles gostaram, despertaram o interesse deles pela fração por números decimais na matemática. Então, são 3 jogos que eu vou demonstrar hoje, o que eu fiz para os alunos e teve um grande desempenho, eles gostaram muito, que são jogos que eles competem entre si, eles adoram competir entre si, que nem o professor falou, né, da interação, trazer uma pizza, vamos fazer uma tarde de pizza, uma manhã de pizza, quem vai trazer o quê? Quantos discos eu vou trazer, são necessários para a sala, quantos quilos de mussarela, vamos fazer de mussarela, que é mais baratinho, que dá para todo mundo trazer. Então, quantos pedaços de pizza eu vou cortar, serão necessários para cortar aquela pizza, dividir, né? Então, eu estou distribuindo a pizza para os alunos, eles estão vendo quantos que sobraram, quantos faltaram. Sobraram 8, então, podemos repetir novamente? Então, quantos que nós vamos dividir novamente essa pizza para todo mundo comer? Então, eles vão estar aprendendo fração, comendo, brincando, e tá o primordial, né, o principal, aprender a fração, que é um grande, assim, problema dos alunos, que eles têm dificuldade na divisão. Então, quando eles têm dificuldade na divisão, eles têm dificuldade na fração. Então, você vai ter que recordar, revisar essa divisão com eles, ter a paciência mesmo de voltar o conteúdo. Nós, professores de matemática,
A gente volta, vai e volta o conteúdo, quantas vezes for necessário, que não adianta ir além, né? Não adianta você passar por passar, não. Esse conteúdo tem que ter o significado para o aluno, né? Ele aprender e passar a gostar, ver a matemática de outra forma, que está na tua realidade, que está no teu dia a dia, quando ele está tá pesando, quantos quilos que ele tem, quando ele está medindo, quando ele está vendo as horas. Então, quando ele está fazendo mesmo um bolo, ele está praticando matemática. Então, o professor tem que sempre associar a matéria dele à vivência do aluno. Isso é fundamental. Então, tudo quanto é conteúdo, é importante você passar aulas práticas que eles mesmos construam, eles fazem, eles gostam. Tem alunos assim que, ai, professora, não gostava de matemática, passei a gostar, porque ele mesmo fabricou, ele mesmo construiu, ele se apropriou do material, então facilitou a aprendizagem, fez parte da aprendizagem dele. Então ele ficou confiante, ele passou a gostar, porque o aluno não gosta, o que ele não sabe. Se ele não sabe, ele não vai gostar realmente. A partir do momento que ele se apropriou das atividades, começou a fazer, teve aquele entusiasmo. Ah, professora, gostei dessa matéria, estou interessado nessa matéria, e ele desanda esse aluno, porque você tem que trabalhar esse aluninho que não sabe, que tenha dificuldade. Não trabalhar, quem sabe mesmo, vai além. Agora, aquele lá que não sabe, que não quer abrir o caderno, você tem que ter um olhar diferenciado para ele. Tem que olhar para ele do nível, né? O que ele está ruim, que não sabe, para ir para um nível básico, né? Para começar a gostar da matemática. Então, esse vídeo são 3 demonstrações práticas que eu fiz com os alunos, até a Silmara participou, tá? Só que eu não tinha gravado, então eu mesmo estou demonstrando como se faz, tá, Silmara? Tá. Vou passar. Verifica se vai aparecer o som e já me avisa, porque se não aparecer, eu vou ter que sair, habilitar novamente e voltar, tá bom? Verifica aí e já me dá um toque se vocês estão ouvindo. É que vai começar agora. Não tá o som, Silmara. Tá. Então eu vou ter que sair, voltar lá, ativar o som. Um momentinho, pessoal, por favor. Espera só um pouquinho. Só um momento, pessoal, que não está entrando aqui. Espera só um pouquinho. Deixa eu tentar abrir o vídeo separado, fora da apresentação. Fora do... para ver se vocês conseguem ouvir o som. Não. Agora ele não deixa eu abrir fora. Espera só um pouquinho, que eu estou tentando aqui colocar o vídeo fora da apresentação. Deixa eu ver se aqui por aqui vai. A apresentação está aparecendo? Não, tá a sua tela aí do Não. Não. Eu tentei compartilhar por aqui, não deu. Se você quiser que eu explique, eles não vão visualizar, mas eu explico como foram os jogos, né? Se você não conseguir. Espera aí, estou tentando aqui. Deixa eu só tentar mais uma vez, se não der, aí a gente... Eu vou tentar voltar
na apresentação, porque eu habilitei o som aqui. Só que a gente habilita o som e a hora que coloca a apresentação, às vezes ele tira. Vamos ver se agora vai. Coloquei tela cheia. Bom dia, sou a professora Fabiola, professora de matemática, professora da Escola Estadual, professora... Fui colocar a tela cheia e saiu. Espera aí. Deveria voltar onde estava, né? Quando você coloca a tela cheia, ele vai para o começo. Aqui. Bom, provavelmente agora vai dar certo. Bom dia, sou a professora Fabiola, professora de matemática, professora da Escola... Parou? Parou. Estadual, professora Magali Alonso. Sou professora facilitadora, tá? Então, no ano passado, eu apliquei para minha turma dos sextos anos jogos de frações. Foram 3 jogos. Um deles eu vou demonstrar. Isso facilitou muito na aprendizagem dos alunos, tá? Eles aprenderam muito construindo, manuseando e brincando. Bom, o primeiro jogo que vou demonstrar para vocês é a corrida de frações. O que nós vamos precisar? Quais materiais necessários? Papel cartão, tá? Para confeccionar colorido essas filipetas, tá? Nós vamos precisar de papel cartão branco para confeccionar os dados, que são 2 dados, carrinho, né, aquela para os alunos trazerem, se eles não trouxerem, pininho, tampinha de refrigerante, qualquer coisa que a gente pode improvisar para andar na corrida. Então, temos a largada e a chegada da corrida. Então, nós fizemos na mesa dos alunos, né? Nós juntamos várias carteiras na sala de aula e fizemos a corrida. Mas pode ser feito no pátio, na mesa da merenda, onde melhor se adaptar o professor e os alunos, tá? Então, eu pedi para eles cortarem as filipetas, né? A primeira filipeta é vermelha, que é um inteiro, tá? Um inteiro. A segunda filipeta é em azul, que é meio, tá? 2 meios, tá? Que tem, ó, ela aberta aqui. A terceira filipeta é em cinza, tá? Que é 1/3 ou 3/3, que corresponde a um inteiro, quando é dividido. A quarta filipeta foi dividida em 4 partes. É 1/4 ou 4 dividido por 4, que representa um inteiro. A em amarela está dividido em 5 partes. 1/5 ou 5 dividido por 5, que corresponde a 1. A última filipeta, que é em rosa, está dividida em 6 partes. Que você dobrando, né, fica 1/6 ou 6/6, que corresponde a um inteiro. Tá? O dado, nós vamos utilizar o primeiro dado que o aluno lançar, vai ser o numerador. O segundo dado que ele lançar, vai ser o denominador. Esses números vão corresponder quanto que eu irei andar com os carrinhos, tá? Então, o primeiro aluno, né, ele pode jogar com 1, 2, 3 ou até 4 alunos, tá? Então, vamos lançar o primeiro dado. 3. Primeiro dado, caiu 3. Numerador. O segundo dado, 3. Então,
3 sobre 3, né? 3 terços corresponde a 1 inteiro, que 3 dividido por 3 é 1, tá? Então, nós vamos andar o primeiro dado vermelho, o primeiro carrinho, nós vamos andar, ó, 1 inteiro, tá? Agora, outro aluno vai jogar, vai arremessar os dados. Primeiro dado, numerador, 2. Terceiro dado, 4. 2 quartos. 2 é o numerador, 4 é o denominador. Então, 2 quartos. Ele vai andar o laranja, 2 quartos. Andou aqui. Agora, o terceiro aluno vai lançar os 2 dados. Primeiro, numerador e denominador. Então, foi 5 sobre 5. Corresponde a 1 inteiro. Então, ele vai andar 1 inteiro. Ele vai ficar no lugar empatado com vermelho. Então, ele vai jogando. Esse aluno ele vai jogando, né? Até terminar, até a chegada. Tá? Então, eu vou lançar mais uma vez o dado. 4. 4 sobre 2. 4 dividido por 2 é 2, tá? 4 numerador, 2 é denominador. 4 dividido por 2 é 2. Quer dizer que o primeiro vai andar 2 inteiros, ó. 1, 2. Tá? Agora o segundo, ele está bem na frente, né? Ele já ficou bastante feliz, o aluno. O segundo vai 3, numerador, 3 sobre 6. 3 sextos. 3 sobre 6. Ele vai andar isso, ó. Tá? Agora vou mostrar por último. O último vai jogar o azul. 6 sobre 3. 6 numerador, 3 denominador. 6 dividido por 3, 2. Então, ele vai andar 2 inteiros. Então, ele está aqui, ó. 1, 2. Então, assim, ele vai jogando. E assim, ele vai aprendendo. Os alunos gostam muito. Eles gostam muito de competir entre si. E eles gostam muito de jogar. E assim, eles aprendem a corrida da fração. Obrigada. O segundo jogo que eu apresentei para meus alunos no 6º ano, no ano passado, que teve muito êxito, foi o dominó das frações. Esse jogo contém 28 cartas, que cada carta possui na parte superior um desenho gráfico, na parte inferior um número fracionário. Esse jogo pode ser jogado até 4 participantes. Quando o jogador não tiver alguma carta correspondente, ele poderá comprar no monte ou passará a sua vez. Ganha quem não tiver nenhuma carta em sua mão. O terceiro jogo apresentado para meus alunos foi um jogo de frações de pizza, tá? O que eu utilizei? Quais materiais necessários para construir esse jogo? Compasso, tá? Para traçar a circunferência, régua, transferidor e papel cartão colorido, tá? De várias cores, né? Verde, rosa, cinza, amarelo, azul e branco. Bom,
O objetivo é perguntar quantos pedaços rosa cabem no verde. 2 pedaços rosas. Quantos pedaços cinza cabem no verde? Ele vai completando, o aluno. 3, né? 3. Quantos pedaços amarelo cabem no verde? Ele observou que são 4. Quantos pedaços branco cabem no verde? Ele foi completando e viu que são 5. Então, isso ficou fácil dele aprender. Tanto Silmara, posso falar? Pode. Então, foram atividades, assim, bem fácil de fazer, tudo que tá, os materiais são viáveis, né? Se alguém tiver interessada, depois coloca no chat que eu posso enviar para o professor interessado o material. Foi atividade simples, mas que ajudou no processo de ensino-aprendizagem, tá? Obrigada. Os ângulos dessas figuras. Pronto. Agora, pessoal, na sequência, né, a gente vai falar de algumas atividades do caderno Aprender Sempre, tá? Que a gente vai mostrar assim rapidamente algumas atividades. Essa aqui, por exemplo, é do 7º ano, tá? Página 41, e ela tem alguns objetivos aí, como relacionar as frações como parte de inteiros e identificar fração como representação que pode ser associada a diferentes significados. Então, é importante que o aluno conheça aí os números racionais, a maneira com que eles podem verificar e identificar esses números, porque os números racionais, eles podem aparecer na forma de fração, na forma de decimais, e uma fração, ela tem o decimal que representa aquela fração, e às vezes eles não têm essa visão, eles acham que o número decimal é uma coisa, a fração é outra coisa, um número não tem nada a ver com o outro. Então é isso que a gente tem que mostrar para eles, né? Primeiro, fazer com que eles entendam o que é a fração, porque muitas vezes eles estão acostumados a trabalhar com o número 1, número 2, número 5. Agora a gente apresenta para ele 2 terços. Nossa, 2 números, um em cima do outro. O que significa isso, né? Então, isso é muito importante, ter essa noção do conhecimento do que representa um número sobre outro número, né? O que é o numerador, o que é o denominador. E aí aqui a gente tem algumas atividades que vai ajudar, né, nessa construção aí do conhecimento. E a Fabiola vai falar um pouquinho da atividade que a gente separou. Então, observe as figuras a seguir e responda. Então, o jogo do dominó, se ele manuseou, já jogou esse dominó, ele vai ter facilidade rápida de responder. E está pedindo qual que é a alternativa que tem 6 nonos. Então, ele vai ver que na primeira figura são 4/6, né? O total é a parte que foi dividida em 6 partes. E a parte de cima, que é o numerador, quanto que está pintado, que são 4 partes. Na segunda figura, ele viu que a figura está dividida em 9 partes. Quanto que está pintada? Ele viu que são 6 partes. Então, ele já viu que é a figura 2, que é a resposta dessa questão. Então, ele pode até conferir a figura 3 e 4, mas ele já viu que a 2 que já foi bem desenvolvida para ele, até fazendo atividades
brincando. Então, ele vai responder facilmente essa questão, que é a questão D, né? Letra D, né? Pode passar para a seguinte. Isso, vamos lá. Aqui eu já passei, não sei se dá para ver aí, porque demora um pouquinho, né? Ah, Fala tá bom. Atividade do 7º ano, página 42, né? Representação gráfica de frações. Vai falar, Fabíola, um pouquinho? Tá bom. Então, tá falando, elabore uma representação gráfica para cada uma das frações a seguir. Então, ele vai ter que fazer em desenho, né? Então, ele vai ter que dividir, né? Primeiro, 3/5, a letra A. Dividir, professora, que desenho que eu posso fazer? Pode fazer um retângulo ou uma circunferência, o que é mais fácil para ele, né? O retângulo eu acho que é muito mais fácil. Então, ele vai fazer esse retângulo, dividir em 5 partes e pintar as 3 partes, né? De cima, que é o numerador. A B, você está vendo que é um número misto, uma fração imprópria. Por quê? O numerador é maior que o denominador. Então, quer dizer que ele vai dividir a figura em 2 partes e pintar as duas. Vai dividir novamente a outra figura em 2 partes e pintar as duas. Então, ele tem 2 inteiros. Então, ele já vai perceber, se ele, né, fez uma tarde de pizza, ele já vai saber, ó, são 2 pizzas inteiras, tá? A C é uma fração própria, é uma fração, ele vai dividir em 3 partes e pintar 1. E a D é imprópria, que o numerador é maior que o denominador, então quer dizer que ele vai dividir em 4 partes e pintar as 4, e depois ele vai dividir em 4 partes e pintar uma. 1 inteiro e 1 quarto, né? Então já são frações mistas impróprias que está exigindo esse exercício do 7º ano, página 42. Pode ser o seguinte. Isso, aí agora continua ainda no 7º ano, um exercício com a pizza, né? Página 42 e 43. Aí você já apareceu aí, Fabíola? Não está aparecendo. Ainda então, demora um pouquinho. Aí ele está observando que tem um desenho de uma pizza, né? Ele dá para observar e quantas partes está dividido, dá para visualizar quantas partes já comeram e quantas partes ainda não comeram. Então, está falando, a pizza foi dividida em quantas partes? Então, é só ele contar, ver, são 10 partes. A letra B, qual a fração que represente a parte da pizza que foi retirada do tabuleiro? Então, ele visualizou que foram 4 décimos que retirou, que a pizza estava dividida em 10 partes e foi retirada 4 partes do tabuleiro. A C, qual a fração que representa a parte da pizza que resta no tabuleiro? Ele visualizou que são 6 décimos. E a letra D, qual a fração da pizza que deve ser retirada do tabuleiro para que fique exatamente a metade dela? Daí, ele visualizou que falta 1 décimo. Isso. Tem mais uma outra atividade aqui, da página 45, ainda do 7 anos. Essa é mais complexa um pouco. Tá, então, esse aluno, ele vai ver que é mais complexo, vai ver o salário, né, o salário de Carlos, que é R$ 990 mensais, só que ele gasta 1/3 em aluguel, 3 décimos em alimentação e teve uma despesa extra, 2/6 com remédio. Então, ele vai pegar o total do salário, que é 990, ele gasta 1/3 de aluguel, ele vai ter que saber que multiplica esse numerador 1 vezes 990 e divide por 3 partes, que deu 330. Na alimentação, ele viu que ele gastou 3 décimos de 990. Ele vai multiplicar 3 vezes 990, que dá 2.970, dividir por 10. Daí o resultado dessa divisão deu 297. E as despesas extras, que foram remédio, foi 2/6 vezes 990. Ele multiplicou primeiramente 2 vezes 990, que achou 1.980, dividiu por 6, que deu 330. Além de ele fazer esse processo, né, de multiplicação e divisão, ele vai somar o quanto que ele gastou, 330 mais 297,
mais 330. Deu 957 o total, essa soma. Daí ele vai ver, sobrou ou faltou dinheiro? Quanto? Então, sobraram, né? R$ 33. Então, é um pouquinho mais complexa, exige mais um pouquinho que ele saiba tanto que devemos multiplicar e dividir e depois fazer a somatória. É um pouquinho mais trabalhoso esse problema do volume 3 do 7º ano, página 45. Eu posso comentar um pouquinho? Pode, Posso claro. comentar? Volta lá. Então, quando eu estava na sala de aula, eu sempre fazia assim, ó. Eu pegava os R$ 990, fazia um retângulo e primeiro dividia em 3 partes, certo? Com eles olhando o retângulo. E aí, a gente dividia e colocava em cada retângulo o resultado, que no caso 330. Então, eu colocava 330, 330 e 330. Aí eu perguntava para eles, né? Quanto que a gente tem que pintar? Quantas partes desse retângulo? Desculpa. E aí eu pintava com eles uma parte desses 3. Então, o resultado já ia mostrar que seria 330. Aí fazia a mesma coisa, pegava um retângulo, total 990. Vamos dividir em 10 partes. Aí fazia com eles davam uma resposta, a gente pintava 3 partes. E aí sucessivamente. E é outra forma também de demonstrar esses cálculos de forma prática, e eles visualizando fica também bem mais fácil. Também acho essa maneira, Mariana, muito mais fácil. Assim, eu costumo mesmo fazer essa maneira, né? Eles visualizando, eles entendem melhor, né? Obrigada pela contribuição, tá? Mas é importante também mostrar os cálculos, né? Porque, de repente, eles não conseguem simplificar a fração e, às vezes, não tem essa noção também do desenho. É bom mostrar de todas as formas possíveis. Obrigada. Obrigada a você pela contribuição, tá? E na hora que faz a situação prática, se eles responderem também alguma coisa que não seja coerente, eles conseguem visualizar que na hora que eles estarem pintando, não chega na situação final. Aí consegue ver aonde que eles falharam. Olha, é aqui, a gente vai testando para poder depois fazer a intervenção, né? Que é através do erro que a gente consegue chegar e puxar até a atenção por onde que eles tinham que estar meio caminhando, né? Também. Tá certo. É verdade. Aí, continuando, a gente tem mais uma atividade que vai mostrar os números racionais e suas diferentes representações, tá? São as aulas 5 e 6 aí, esse aqui já é do 9º ano. Tá, então, tem os objetivos. É sempre importante a gente observar os objetivos da aula, né? Para que a gente saiba como direcionar a aula. E aí, aqui vai ter uma atividade onde o aluno vai poder associar a fração, né? O desenho, a fração e o número decimal. Vai perceber que todas essas representações elas direcionam para o mesmo número, né? Então, eu tenho lá o círculo, está dividido em 3 partes, e aí tem 2 partes pintadas. Então, é o 2/3, que é representado na forma de número. Eu tenho o gráfico, né, o desenho, tenho o número, e aí eu também tenho o número decimal. Se eu dividir 2 dividido por 3, eu vou ter 0,666, né, uma dízima, que aproximadamente aí dá o 0,6. Então, ele tem que saber fazer essa associação, tanto na forma do desenho, na fração, no decimal. Ele tem que entender que tudo isso é o número racional, né? São formas diferentes de representação. Bom, eu acho que é isso. Fabíola, você quer falar mais alguma coisa com relação a isso? A professora Valéria, ela levantou a mão. Acho que ela quer falar alguma coisa. Até que aqui eu não tenho a visão. Tudo bem. Tá. Eu queria apenas comentar um negócio.
Sobre anteriormente, eu acho que, não sei se eu vou falar demais também, mas eu acho assim que teria que deixar o próprio aluno resolver nessa questão, porque como eles têm muita dificuldade na tabuada, porque a tabuada para eles é um tabu, a verdade é uma só, eles não sabem. Eu tenho alunos de ensino médio que têm muita dificuldade com tabuada. Eu acho que o ideal seria deixar eles tentarem resolver primeiro, quebrar a cabeça, deixar tentar resolver para depois a sala. Com a resolução, a gente ir aluno por aluno, ver como eles resolveram, como eles chegaram na resposta, para depois a gente intervir, para ver se eles conseguem, né? Até na questão antes de entrar mesmo na questão da dízima periódica, dessa divisão sem fim. Antes disso, uma tabuada, o básico, antes disso, de tudo isso. Porque se eles não conseguirem fazer o básico, se eles não conseguirem entrar na tabuada, se eles não conseguirem, se você não jogar o problema para eles próprios conseguirem a resolução e resolver, eles não vão conseguir chegar na dízima periódica, porque é mais complicado para eles. A questão do racional é uma questão que vai desde o 6º ano, praticamente desde lá do Fundamental 1 até o 3º ano do ensino médio. É muito complicado. Para eles é um mundo à parte, é um mundo totalmente à parte. Então, assim, para mim seria, eu só queria falar sobre isso mesmo. Acho que eles teriam que chegar na resposta primeiro, para depois a gente começar, sabe, a fazer esse tipo de intervenção, aluno a aluno, para ver até onde eles sabem, se eles realmente sabem a tabuada, se eles sabem realmente dividir, porque, na minha opinião, eles não sabem dividir. Eu pego aluno de 3º, de 2º ano que não sabe nada, não sabe uma tabuada, não sabe nada. Sabe o que é nada? Nada, nada, nada. Então, tem que começar lá do básico mesmo, jogar problemas, para ver se eles conseguem resolver primeiro, para ver até onde o nível deles primeiro, para depois fazer esse tipo de coisa. Bom, isso é uma opinião minha também, Não, né? Tá Só isso que eu queria falar. Não, tá ótimo, a gente agradece a contribuição e, na verdade, é isso mesmo. A gente está trabalhando aqui, né, o ATPC todo, ele é voltado para essa parte da intervenção. A gente trabalhar justamente, foi o que o professor Assuilis falou no começo, então a gente tem lá as atividades, e aí tem o gabarito, o aluno que consegue chegar no gabarito, e tem o aluno que vai para os distratores. E aí a gente está apresentando algumas formas de trabalhar esses distratores, né? E aí é exatamente isso, trabalhar em cima do erro, em cima da lacuna, né? Em cima da deficiência, da habilidade que está faltando para ele. Que a gente sabe que é o que você falou. A gente tem alunos de todos os níveis, com dificuldades também em todos os níveis. Aluno de ensino médio que tem dificuldade de divisão. Era uma coisa que não deveríamos encontrar, né? Poderia ter outro tipo de dificuldade, mas não, é uma dificuldade bem básica que acaba se arrastando aí até o ensino médio. Então, na verdade, é isso que a gente está tentando aí diminuir, de certa forma, com o quê? Com essas intervenções mais práticas, mais lúdicas até, né? Para ver se consegue, de uma forma menos abstrata, porque eles têm muita dificuldade com a parte abstrata. A gente percebe isso, que está na sala, a gente percebe que quando a gente vai para o abstrato, muitas vezes eles não conseguem acompanhar. Então, por isso a importância que nem a Mariana falou, né, de tentar passar, em vez de somente os cálculos, fazer de uma forma mais prática, para que eles visualizem, e aí, aos poucos, eles consigam se apropriar do conhecimento e aí realmente desenvolver aí a habilidade que a gente está buscando. Isso mesmo, Silmara, bem colocado. Agradeço aí a atenção, tá? Da nossa parte era isso. E vou passar aqui a palavra, posso passar para você aí, não sei, Vanderlei? Pode ser. Então, na organização da ATPC de hoje, né, mais uma vez aí, agradecer
as duas escolas, né? A equipe aí do Luiz Dáurea e do Magali Alonso pela TPC de hoje. E aí as escolas resolveram fechar a TPC aí com uma frase, né? Que o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos, né? Então, eu acho que nós estamos fazendo isso, né? Nós estamos aqui trabalhando em equipe porque a gente quer ganhar campeonatos, né? Acho que não vale a pena só tentar trabalhar arduamente como estamos trabalhando para ganhar um jogo ou outro, não. A gente quer ganhar o campeonato em campeonatos, né? Vários. Eu acho que é para isso que a gente, então, está unindo forças nesses ATPCs, e acho que todos nós estamos aprendendo muito, né? E com as intervenções que são dadas, com os exemplos. Então, parabéns aí às duas equipes. Dando prosseguimento, já vamos deixar um gancho aqui, tá bom? Em relação à ATPC de matemática, a próxima será no dia 19/11, daqui 2 semanas, cuja organização ficará, então, com a Escola Estadual Margarida Pinho e Escola Estadual Rubens Paiva. E lembrando que língua portuguesa um dia antes, né? Essa mesma equipe fará de língua portuguesa no dia 18, tá bom? Mas para isso faremos algumas reuniões de alinhamento, como a gente faz com todas as equipes, ok? Lembrando, né, Vanderlei, só lembrando as duas equipes, que na segunda-feira de manhã nós temos a pauta de matemática pelo Centro de Mídias, e à tarde a pauta de língua portuguesa. É importante, interessante que vocês assistam, para que depois, durante a semana, a gente consiga fazer os alinhamentos, tá? Vocês, Margarida e Rubens Paiva. Exatamente. E para finalizar, né, a TPC de hoje também, como é de costume já, a gente pede para que vocês, então, respondam aí a nossa avaliação. Temos aí um link, temos o código de barras, né, se o teu celular tiver aí para apontar, e também acabei de colocar no chat aí o link para facilitar aí. Então, era isso, né? Agradecemos aí a presença de todos e temos as referências, como eu já havia dito anteriormente também, para quem quiser se aprofundar aí nos assuntos que foram abordados, tem aí toda a referência, tá bom? Mais uma vez, agradeço aí, então, as duas escolas, tá bom? Luiz Dáurea e Magali Alonso, valeu, acho que foi bem produtivo. Se alguém quiser falar alguma coisa nesse fechamento, fique à vontade. Também gostaria de agradecer a todos, parabéns, vocês foram maravilhosos, e bom trabalho para todos. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. Isso, a gente gostaria também de agradecer aí agradecer, né, as contribuições que a gente teve aí durante o ATPC, né, que é importante também. Obrigado. Tá? E pedir desculpas aí, às vezes, pelo compartilhamento, que às vezes falha aqui, né, mas acho que no final acabou dando certo, aí a gente agradece a atenção de vocês. Isso é de menos, Silmara. Bom, em nome... Perdão, Vanderlei. Pode falar. Não, eu estou falando que ela está pedindo desculpa pelo compartilhamento, falando, isso já virou rotina para a gente. Sabe, nesse mundo novo que a gente entrou, esse é o de menos, né? Acho que o fundamental a gente conseguiu passar, que são as informações aí da TPC, esses detalhes técnicos, o microfone que abre na hora errada, vídeo que não entra. Gente, a gente já está, né? Já nos acostumamos com isso, então para nós já acabou ficando normal, ainda mais a gente que está em aula direto aí, gente. Então... acho que foi tudo bem, Silmara. Parabéns, obrigado. Pode falar, Suílis. Danilo. É o Danilo. Em nome da escola, a gente só agradece a todos que participaram, os nossos professores também aí pela contribuição, tanto no chat como puxando o microfone falando. E agradecer também a equipe do Magali Alonso pela fraternidade, pelo companheirismo nessas duas ATPCs, nessa empreitada aí. E tamo junto, né? Obrigado e bom dia para todo mundo. Bom dia a todos. Até a próxima. Pessoal do Magali e do Luiz Dáurea, logo mais a gente vai tirá-los do grupo lá, tá? E aí, a partir do momento que a gente tirar do grupo, não se sintam excluídos, tá? Porque a gente vai naquele grupo agora inserir os professores e os PCs do Rubens e do Margarida, tá bom, gente?
Mas a gente pode se cumprimentar lá, né? Fazer uma festinha lá entre nós, depois a gente tira vocês do grupo, tá bom? Obrigado por ontem, obrigado.